eu tenho certeza que você gostaria de saber como eu fiz essa técnica vintage francesa maravilhosa, usando esse papel de transfer. E vou te ensinar alguns segredinhos e como também preparar a cola para poder transferir esse desenho para a minha caixa. Não saia daí! Se você está chegando agora ao meu canal, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Ateliê Marcianic. Sou Marcianic, artista plástica, e neste canal eu te ensino a trabalhar de várias maneiras com a arte, tanto a pintura artística quanto decorativa em várias peças, e se utilizando de várias técnicas e muitos materiais. Já vai deixando o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, vamos divulgar a arte, porque a arte faz bem para a alma, faz bem para o coração. Então vamos lá, arteiras e arteiros do meu canal, vamos prosseguindo com a nossa arte. E para isso, eu vou usar um pouquinho da tinta acrílico Premium da Lux Color. Não estou fazendo propaganda, mas em outros vídeos eu já falei para vocês que eu amo trabalhar com essa tinta. Como ela está bem grossa, eu vou colocar um pouquinho de água. Mexer bem para dissolver bem a tinta. Estou usando uma trincha para isso, uma trincha de 1,5 polegadas. Prontinho, minha tinta já está numa textura ótima. Não muito rala e também não está mais tão grossa. E as nossas peças, hoje são essas peças delicadíssimas, pequeninas. E vou usar um rolinho de 5 centímetros de espuma para isso. Já passei a primeira demão aqui para adiantar o nosso trabalho. E vou passando, como já expliquei em outros vídeos anteriores, como se utilizar do rolinho. Não tem segredos. O segredo é sempre eu passar no rolinho toda a minha tinta, espalhar bem, apertar nos cantinhos, olha lá que a minha tinta chega até os cantinhos. Se não der, tudo bem. Ah, eu não consigo, então vamos usar aí um pincelzinho. Você pode fazer os cantinhos todos usando a trincha ou um pincel menor que seja. Depois você arremata com o rolinho. Dessa maneira, a sua tinta vai ficar bem espalhada e a pintura bem lisinha. Então, eu vou fazer todo esse processo por dentro de todas as peças aqui. Olha aqui, aqui cabe o meu rolinho, mas vai ficar muito apertado. Então, eu posso fazer aqui dentro, que é um porta-caneta. Aí eu posso vir com a minha trincha. Dá certinho e vai ficar legalzinha a minha pintura. Daqui a pouco eu volto então com toda a minha pintura base já sequinha para a gente continuar a atividade. As minhas caixinhas já estão secas. Passei uma demão, acelerei aqui usando o soprador, passei novamente e sequei novamente. Você pode fazer isso ou então deixar secar naturalmente. Se você não tiver aí um secador ou um soprador, pode deixar secar naturalmente. O importante é que você passe sempre de 2 a 3 demãos para que fique bem assim lisinha a pintura da sua peça. Em vídeos anteriores eu sempre falo a importância de ter uma pintura base mais perfeita possível. Sempre fica lá na minha playlist, vai estar separado lá as pinturas, as obras de arte, restauração de móveis e as de caixinhas. Então você pode ir lá na playlist procurar nessa galeria de caixinhas que você vai ver etapas, o passo a passo também, se você tiver alguma dúvida. Para essa técnica vintage eu vou utilizar apenas 2 esponjinhas. Umedeci com água porque utilizarei a tinta acrílica e tinta acrílica é a base d'água. Coloquei um pouquinho do marrom café, que é uma tinta que eu gosto muito para ser usado depois com a tinta ouro. E tem outros vídeos explicando como faz a mistura para dar essa tonalidade. E um pouquinho também desse marrom mais claro, para que não fique tão intensa a minha cor.
Eu irei deixar mais suave do que essa peça que eu mostrei para vocês no início. Então vamos lá. A minha esponja molhadinha, as duas. E eu vou deixar uma para usar com a tinta e a outra eu vou umedecer a minha peça. Por isso que a tinta tem que estar bem seca, porque senão vai danificar o meu trabalho. E precisa ser uma tinta de qualidade, porque senão conforme você vai passando a água, ela vai saindo. Vou deixá-la úmida, sem deixar escorrer. Pegando a tinta, vou limpar o excesso no meu paninho para que não manche a minha peça. Aí eu vou dando toquinhos bem de leve até chegar a uma tonalidade que eu veja que está bom. Vou fazendo esse esponjado em todas as minhas peças do lado de fora. E molhando a caixa toda para poder fazer o efeito do vintage bem esponjadinho levemente. Tiro o excesso com a outra esponjinha que eu usei com água. E fazer isso por toda a peça, somente por fora. Irei fazer alguns detalhes usando Metal Colors na cor ouro, nas bordas inferiores e superiores da minha caixa, do porta-caneta e porta-lápis e na minha tampa. Já coloquei um pouco da tinta, usando um pincelzinho de pelo macio, número 4. Olha o que eu vou colocar também. Eu tenho esses pezinhos de resina. Então, o que eu vou fazer? Pintá-los na cor ouro também, usando o mesmo Metal Colors. Ficará um show, muito elegante, com mais cara de vintage a minha peça. Embora sejam peças delicadas, pequenas, mas vai ficar com um toque muito especial. Os pezinhos já estão todos pintados, vou deixá-los secando enquanto eu vou revelar o próximo segredo para vocês. Já revelei um que nós temos que molhar a peça para que possa ser feita essa técnica vintage. Essa ficou bem suave. E agora, para o transfer, eu tirei um pedaço daquele papel que eu havia mostrado. Esse daqui eu vou utilizar na tampa da caixinha. E esse daqui, que é em tiras, eu vou utilizar para o meu porta-caneta e porta-lápis, certo? A mistura de produtos para que possa ser feito a colagem. Vou utilizar uma medida de cola branca, apenas uma. Se sobrar não tem importância, você pode guardar ou voltar no próprio recipiente da cola. E 2 medidas de verniz acrílico ou, no caso, a minha é resina acrílica, 2 medidas. E misturar bem. Depois ainda vou revelar
mais um segredinho para acabamento que é muito top. Então, faça favor, não saia daí, fica aqui comigo. Vou utilizar um pincel de cerdas duras, chato, mas você pode utilizar o que você tiver aí, tá? O meu é o número 24. E vou passar então essa mistura, não precisa ser passada em toda a peça, né? Em toda a tampa, como é o caso aqui. Vou passar um pouquinho mais largo do que o meu transfer. Passei. E vou colocar o transfer virado com desenho para a minha peça. Gosto de utilizar, quem viu aí, acompanhou as aulas de decopagem, eu gosto de utilizar bastante um plástico, para não ter o problema de rasgar o meu papel antes da hora. Agora é só deixar secar bem. Você pode deixar secando aí de um dia para o outro 12 horas, que é o ideal. Mas aqui no meu caso eu vou acelerar o processo da secagem com o meu soprador. A mesma coisa aqui. Vai sobrar o produto, você pode guardar, como eu disse, no recipiente à parte ou voltar aqui no recipiente da cola, que não vai estragar a minha cola. Eu prefiro guardar no recipiente separado porque dá para usar outras vezes. Só você marcar e identificar o produto, para não achar que é verniz e passar depois na peça. Isso aqui não é para passar em peça para dar acabamento, igual eu já vi alunos passando cola em peça para dar acabamento. Gente, cola tá falando cola para colar. Então nada de dar acabamento em peça com cola, que serviço feio, para não falar outra coisa. Vou colocar no caso esse daqui em volta todo. Com desenho para baixo, sim. É ele que tem que ficar na minha peça. Aí eu venho com plástico, alisando bem. Aí esse que passou eu posso limpar ou depois eu vou fazer um acabamento com a resina. Então não tem importância esse que passa do papel, o produto que passa fora do papel. Vou acelerar o processo com o soprador. Vou deixar esfriando essa peça porque está extremamente quente para depois a gente continuar para partir para a finalização, o último segredo. Irei usar novamente a minha esponja umedecida em água para poder retirar essa parte branca do meu papel, que vai ficar somente o desenho na minha peça. Passando com bastante cuidado. Olha só como já vai aparecendo a transparência. Umedecendo bem delicadamente, com a ajuda também, ó, do dedo. Eu vou retirando a película branca. Se por acaso tirar algum pedacinho do desenho, não tem tanta importância. Que o vintage tem essa característica desgastada também, que não pode tirar demais. Mesma coisa com a outra peça.
Terceiro e último segredo, para finalizar o meu trabalho, eu gosto sempre de usar a resina acrílica. E eu gosto de colocar em recipientes menores para ficar mais fácil o manuseio. Mas você também pode estar usando o verniz acrílico que vem assim também, ou esse verniz acrílico artesanal para finalizar. Pode ser. Só que olha só, esse é o segredo. Lux Glaze. Esse glaze é maravilhoso e essa cor é ouro. E eu vou misturar um pouco com a minha resina, só para dar aquele realce na minha peça. Fica maravilhoso. Vou colocar um pouco numa bandeja. Não vou colocar muito, sempre a maior quantidade da minha resina, porque senão ele fica muito dourado e acaba cobrindo todo o meu trabalho. Os dois são a base d'água, por isso que eu estou misturando. Eles combinam, porque nenhum é a base de solvente. Tem que respeitar as regrinhas, já até falei em outros vídeos. Parece uma coisa simples, mas tem gente que fica em dúvida, então eu posso misturá-los, porque são a base d'água. Com o rolinho eu vou passar por fora e com a minha trincha eu vou passar por dentro das minhas peças. E vou impermeabilizando a minha peça e dando um acabamento que vai ficar um leve perolado, um leve brilho. E vai proteger a minha peça e o meu transfer. Ele fica meio opaco, mas depois que secar ele fica totalmente transparente, com um leve perolado por causa do Lux Glaze, que é da Lux Color. Maravilhoso esse produto. Ficaram perfeitas as técnicas. E olha só, acabamento por dentro, por fora, em cima, embaixo. Não tem essa de dizer, ai, não vai aparecer por dentro a minha caixinha, então eu não vou pintar. Ah, gente, fica feio, né? E a gente pega e quer olhar tudo por dentro, por fora. Então vamos fazer bem caprichadinho. Em outro vídeo eu vou gravar e contar um segredo para vocês que não gostam de pintar dentro da caixinha. Eu vou ensinar uma técnica que nós não vamos pintar dentro, mas porém vamos fazer algo que vai ficar top. Então não perca os próximos vídeos. E agora nós vamos colocar os pezinhos que já estão secos. E para isso eu vou usar a cola Tech Bond de média viscosidade. Acertar bem o cantinho. Pressionou um pouquinho. Vocês podem estar deixando comentários, as dúvidas que tiverem quanto às técnicas ao vídeo. Vocês podem deixar lá no comentário que eu vou respondendo. Olha que charme! Adoro! Esse não tem o cantinho quadrado, porém eu tenho que acertar. Olha só, vai ficar bom a mesma coisa. Deixar bem centralizado. Espero que
você tenha gostado da oficina de hoje, das dicas que eu deixei, dos segredos que eu revelei. Ative o sininho para que você possa ser notificado quando eu postar um novo vídeo com novas dicas. E até a próxima oficina!